Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o professor presbítero Tiago e hoje, irmãos, estamos dando início a mais uma aula da Sala Abraão Digital. Nesta feita, vamos estudar a lição de número 10, que tem o título que diz o seguinte: A restauração nacional e espiritual de Israel. O texto áureo está lá em Romanos 11, 26, e diz assim: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. A verdade prática diz: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Então, na aula de hoje, irmãos, nós vamos verificar o capítulo 37 do livro de Ezequiel. E neste capítulo 37, vamos entender a profecia, vamos entender o direcionamento da profecia e nós vamos entender também, meus irmãos, as implicações desta profecia para a história e para os dias de hoje, ok? Na nossa lição, nós temos 3 objetivos principais. O primeiro, apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos. O segundo objetivo, explicar a dispersão dos judeus entre as nações. E o terceiro objetivo, constatar o milagre do século XX, que eu colocaria, irmãos, o milagre de toda a história do povo judeu. Meus irmãos, então, para dar início, nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós temos algumas observações pedagógicas referentes à lição. Quais são elas? Em primeiro lugar, nós, professores, devemos observar o seguinte: a lição, ela percorre diversos períodos históricos e diversos temas, isto é, diversas abordagens. A lição é dividida em 3 tópicos, que começa ali no capítulo 37 de Ezequiel, historicamente no mundo antigo, e termina lá no século XX, historicamente, mas espiritualmente na restauração espiritual de Israel. Então a lição ela perpassa ao mesmo tempo períodos históricos e temas diferentes, ok? Ela tem então uma abordagem em 3 aspectos. O primeiro aspecto, do ponto 1 da lição, nós temos o aspecto textual ou exegético, isto é, o aspecto interpretativo do texto de Ezequiel 37, que é muito importante para nós. No segundo ponto, ela tem um aspecto histórico e nacional, o parcial cumprimento da profecia do texto de Ezequiel 37 e o seu caráter nacional, o seu caráter de Israel como nação constituída. E no terceiro ponto, nós temos ali o aspecto espiritual e místico, que uma vez que a nação de Israel está restaurada como povo, como nação independente, o que nós temos então? A restauração espiritual, o caráter místico deste texto sendo cabalmente, plenamente cumprido. O que os professores não podem esquecer durante a aula, meus irmãos? É muito importante. Em primeiro lugar, não podemos nos perder nos aspectos meramente históricos e exegéticos do texto. Então, nós precisamos sempre buscar fazer o link, a ligação do conteúdo trabalhado com a realidade do aluno, com a contemporaneidade, ok? E, em segundo lugar, nós não podemos perder de vista uma coisa que é abordada na conclusão e no final do terceiro tópico, a aplicação pessoal do texto, a aplicação prática do texto, o que o texto traz para a nossa vida, para a vida do nosso estudante, do nosso aluno. Então, nós não podemos perder de vista essa aplicação prática do texto, ok? Já entrando na lição, irmãos, nós temos ali alguns aspectos importantes para ressaltar. Nós não vamos parar em todos, mas vamos ressaltar os mais importantes e talvez menos perceptíveis, ok? Primeiro, o texto prevê, aliás, Israel como uma nação soberana, uma nação independente, uma nação reconhecida internacionalmente. Vamos ao ponto que estamos hoje na história do mundo. Hoje, Israel já é uma nação soberana. Então, em certo sentido, pelo menos em um sentido parcial, nós podemos dizer que esse texto se cumpriu em 1948, com o estabelecimento de Israel como nação soberana, ok?
e reconhecida internacionalmente, uma coisa que também já acontece. Então Israel já é uma nação soberana e já é reconhecido pela grande parte das nações, por grande parte do mundo civilizado, ok? Temos que tomar cuidado, irmãos, não apenas no texto de Ezequiel, mas em diversos outros textos proféticos, para não aplicarmos o cumprimento messiânico, o cumprimento relacionado ao milênio e à segunda vinda de Cristo, a não aplicarmos um cumprimento apocalíptico do texto à nossa realidade atual. Então, por mais que esse texto tenha sido parcialmente cumprido, ele ainda não foi plenamente cumprido, ok? Israel ainda não tem um rei que o governa de geração em geração para sempre. Profecias desse tipo, irmãos, têm o seu cumprimento previsto, no mínimo, no milênio, ok? Então temos que tomar cuidado em não confundir um cumprimento parcial das profecias com o cumprimento pleno das profecias, ok? Sem nunca esquecer que existem profecias também que têm mais de um caráter profético, ok? Tudo bem? Caso famoso, o caso de Mateus 24, onde o sermão profético das dores pode ser interpretado tanto com a queda de Jerusalém, o cerco e queda de Jerusalém, como com a grande tribulação e assim por diante, ou outros períodos de grande perseguição na história, ok? Então nós temos um duplo cumprimento. Não devemos esquecer esses meandros, ok? De duplo cumprimento, cumprimento parcial, cumprimento cabal, pleno cumprimento e assim por diante. O texto, irmãos, vai citar, é óbvio, o Vale de Ossos Secos. O que nós temos aqui, meus irmãos? O Vale de Ossos Secos é uma visão profética que Ezequiel tem, que se refere ali ao anúncio da restauração nacional de Israel. E, posteriormente, na segunda metade do capítulo, também a sua restauração espiritual. Ok? Já na própria analogia, na própria imagem do Vale de Ossos Secos, nós temos a aplicação do texto tanto na restauração nacional quanto espiritual. Nós vemos que a visão, irmãos, ela pode ser dividida, grosso modo, em duas partes. Ezequiel está no vale e ali a restauração daqueles ossos secos é feita em duas fases, em duas partes. Na primeira fase, Ezequiel profetiza sobre os ossos. E os ossos, eles se organizam, começam a surgir tendões, carne, pele, e os ossos voltam a se tornar pessoas, mas não há neles o espírito. Portanto, podemos dizer, e o comentarista da lição vai corroborar isso, que essa restauração dos ossos em corpos humanos pode ser considerada uma restauração nacional de Israel como nação, ok? Na segunda parte da profecia, Ezequiel profetiza o espírito dos quatro ventos e esses corpos se tornam um grande exército, o espírito vem sobre eles, que nós podemos considerar uma restauração espiritual de Israel, ok? Então podemos dizer que na atual fase histórica, na atual interpretação do recorte histórico da profecia aplicada ao momento em que nós vivemos, nós estamos na primeira parte do texto da profecia, na qual Israel foi restaurada como nação, mas ainda não recebeu o sopro do Espírito para ser restaurada espiritualmente como povo de Deus, que nós, como cristãos, devemos considerar que isso ocorrerá quando Israel reconhecer Jesus Cristo como Messias, ok? E aí a divergência sobre quando isso acontecerá. Então, meus irmãos, essa profecia ela vem para quê? Para mostrar para o povo que este cativeiro, esta lástima, esta tragédia que veio sobre o povo, o Manual Bíblico de Harley interpreta esse texto como uma tragédia que veio sobre o povo e que Deus vem dar essa visão para Ezequiel para restaurar o ânimo, a esperança do povo. Por quê? Muito provavelmente, essa profecia acontece após a queda de Jerusalém, após a queda e a destruição do templo, que acontece mais ou menos em Ezequiel capítulo 30, 33. Ok? Então vem ali restaurar a esperança do povo, a esperança de Israel. De que, apesar de o templo ter sido destruído, Deus restauraria o seu povo. Ok? E uma parte muito importante e sutil deste texto, irmãos, ele anuncia a reunificação de Israel. A restauração do povo não era apenas a volta do cativeiro, não era apenas a restauração do templo, da terra, mas era a reunificação de Israel, que estava dividido desde a época de Roboão e Jeroboão, isto é, desde a época do filho de Salomão. E aí, meus irmãos, nós vamos ler Ezequiel capítulo 37, já menciona isso.
Vamos ler os versículos 22 e 23, que diz assim: Farei deles uma só nação, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então esse texto mostra a preocupação do Senhor, a preocupação de Deus em restaurar não apenas o povo de Judá que estava ali no cativeiro babilônico, mas em restaurar todos os descendentes de Abraão, todas as 12 tribos de Israel, ok? Este texto, irmãos, nos liga também com Ezequiel, capítulo 33, ali a partir do verso 23, onde nós temos o seguinte: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, nós, sendo muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Mostra ali a unidade dos descendentes de Abraão. Então, irmãos, muitas vezes os teólogos, historiadores e mesmo nós professores perdemos de vista que a restauração de Israel passa necessariamente pela reunificação do reino de Israel, pela reunificação das 12 tribos de Israel. Nós vemos isso também, irmãos, no livro do profeta Jeremias. Lá no livro do profeta Jeremias, nós temos duas ocasiões onde essa restauração é mencionada. A primeira é no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Olha que interessante, irmão, a dupla profecia: e virão juntas da terra do norte. O que está ao norte da Palestina? O que está ao norte do Oriente Médio? Senão a Europa Ocidental e Oriental. Olha que interessante, meus irmãos. Nós também temos Jeremias capítulo 23, ali nos versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o justiça e o juízo na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Então nós temos aí mais uma menção a Judá e a Israel, ok? Uma profecia messiânica, mostrando que este renovo de Davi unirá Judá e Israel. Então Cristo, irmãos, tem também como função divina, sacerdotal, monárquica, reunificar a casa de Israel e de Judá, que estão separadas, que estão divididas, ou que estavam até a independência de Israel. Por fim, meus irmãos, nós temos ali outro texto no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Ok? Temos aí essa profecia do cumprimento da reunificação de Israel, que é muito pouco falado, tanto por teólogos quanto por historiadores nos dias de hoje. Um teólogo chamado Bruce Waltke, irmãos, ele vai chamar essa restauração baseada na unificação de Israel como restauração ideal do povo de Deus. Então ele vai dizer que existe uma restauração ideal, perfeita, uma restauração plena, completa, a melhor restauração possível. Que restauração é essa? É a restauração do povo de Deus com a reunificação de Israel e Judá. Irmãos, esta restauração e reunificação prevê, é claro, como nós já lemos aqui, o governo de Cristo, como está lá no próprio texto de Ezequiel 37, versículos 24 e 25, que diz assim: O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. Olha o detalhe do cumprimento messiânico, profético e futuro. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Ok, meus irmãos?
Então, a reunificação da nação de Israel é um ponto muito importante que nós não podemos esquecer aí, ok? Bom, já falamos que a profecia é dividida em duas partes. E aí, meus irmãos, cabe nós ressaltarmos já desde agora a providência de Deus na restauração e manutenção do povo e da nação de Israel, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Sobre a questão histórica da coisa, irmãos, sobre a questão mais cronológica, temporal, nós podemos dizer o seguinte: Israel passou por 3 diásporas, né? Falando Israel, não a nação do norte, mas todo o povo de Deus. Passou ali por 3 diásporas. Nós tivemos a primeira, que foi o cativeiro assírio, das 10 tribos, ou da nação do norte. Aconteceu em 722 a.C. Este cativeiro, nós podemos considerar que trouxe danos irreversíveis à nação de Israel, mas não destruiu as 10 tribos completamente. Importante notar isso. A segunda diáspora, né, o segundo cativeiro, aconteceu ali na sua fase final no ano de 605 a.C., o cativeiro babilônico, quando a terceira leva de deportados é levado ali para a Babilônia. Nesta terceira leva, irmãos, cabe mencionar que é um cativeiro da nação de Judá, mas existiam pessoas de todas as tribos ali, porque sempre houve remanescentes de todas as tribos no território de Judá, ok? Tudo bem? Inclusive, na ocasião da cisão e separação e na ocasião das quedas idolátricas do Reino do Norte e dos seus reis, muitos dos servos de Deus entre as 10 tribos migraram para Judá na época do Reino dividido, ok? Isso é muito importante historicamente, irmãos, para nós termos uma noção de que as 10 tribos não foram completamente perdidas. Já a terceira fase, o terceiro cativeiro, que é o mais duradouro, mais agressivo, foi no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém e do templo, o cerco pelo general Tito e todo o processo ali que envolveu uma grande tribulação para os judeus que estavam no cerco dentro da cidade. Este cativeiro durou aproximadamente, esta diáspora durou aproximadamente 1876, 77 anos, ok? Foi a diáspora mais longa. Os judeus ficaram quase 2000 anos sem habitar a sua terra, sem ter a sua nação, ok? E aí, irmãos, tratando ainda da questão histórica, após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1948, Israel recupera o seu território, pequena parte dele, é verdade, e recupera o seu status de nação perante o mundo, perante os outros povos. Essa diáspora, irmãos, do ano 70, foi uma diáspora irreversível, que de fato espalhou os judeus por todo o mundo conhecido. Os judeus já estavam espalhados, irmãos, por todo o Império Romano. Essa diáspora os espalhou ainda mais para os limites do Império, para além dos limites do Império, ok? E aí, meus irmãos, uma coisa importante, irmãos, é que mesmo após o decreto de Ciro e a volta dos cativos ali do cativeiro babilônico, muitos judeus permaneceram nas nações onde eles estavam, espalhados pelo mundo. Por isso que na época do Novo Testamento, Paulo e os demais apóstolos, ao viajar em diversas cidades não judaicas, em diversas cidades gentílicas, eles sempre encontram uma sinagoga, porque existiam comunidades judaicas espalhadas por todo o império, ok? Continuando, meus irmãos, podemos nos ater um pouco à questão da independência de Israel. É um processo importante para nós termos em mente, irmãos. Se você pegar o texto de Ezequiel 37, principalmente a parte dos ossos secos, da devastação, você vê que é um texto que se encaixa de maneira muito precisa com a situação de Israel na época de sua independência. Vamos a um breve panorama histórico dessa questão, irmãos. O povo judeu, irmãos, estava então espalhado pelo mundo desde pelo menos a época do cativeiro assírio e principalmente desde a época do cativeiro babilônico. O povo judeu, irmãos, após a sua diáspora no ano 70, se espalhou ainda mais, se dispersou ainda mais pelo mundo. E sempre teve uma presença importante em regiões da África, em regiões do Oriente Próximo e em regiões da Europa e da Europa Oriental, ok? Uma coisa que é importante dizermos, meus irmãos, o continente europeu
sempre foi um continente antissemita. Não na sua totalidade, mas sempre existiu um movimento contra os judeus no continente europeu. Tanto em países como França, em países da Península Ibérica, em países das nações católicas no sul da Europa e em países das nações anglo-saxãs e germânicas do norte da Europa, ok? Sempre existiram movimentos anti-judaicos, movimentos antissemitas na Europa, especialmente durante a Idade Média, ok? Então, meus irmãos, quando nós chegamos no século XX, os judeus já haviam passado por várias diásporas e inclusive por expulsão de alguns países, como aconteceu em 1492, a expulsão dos judeus da Espanha, ok? Ali, meus irmãos, nós temos o seguinte. Na Primeira Guerra Mundial, irmãos, até a Primeira Guerra Mundial, a Palestina era dominada, administrada pelo Império Turco-Otomano, que foi um império que começou a se expandir ali no século XV, principalmente a partir daquela data, e tomou regiões do antigo Império Bizantino, ok? Ou Império Romano do Oriente, ok? Este Império Turco-Otomano, ele será destruído, ele vai cair após a Primeira Guerra Mundial. E esses vastos territórios que eram dominados por este Império Islâmico, ok? O Império Turco-Otomano era um Império Islâmico, eles serão divididos entre nações europeias e a região da Palestina vai ser administrada especialmente por Inglaterra ou Grã-Bretanha e França, ok? Então nós temos ali a Inglaterra e a França administrando a região da Palestina. E a região que pertencia a Israel, a Terra Santa propriamente dita, ficou conhecida como Mandato Britânico da Palestina. Mandato Britânico ali, aquela região era toda chamada de Síria pelos turcos, ok? O que aconteceu, irmãos? Durante a Primeira Guerra, os britânicos eles solicitaram ajuda, auxílio, tanto de povos judaicos e de tropas judaicas, quanto de tropas islâmicas. E no decorrer das negociações e no fervor da guerra, os britânicos prometeram faixas de terra, pedaços de terra, da mesma terra do mandato britânico da Palestina, tanto para árabes quanto para judeus. Então, meus irmãos, uma boa parte dessa confusão e desses conflitos que ocorrem no Oriente Médio são decorrentes do falecido Império Britânico e da ingerência dos britânicos sobre a Palestina, além do que da vontade de alguns árabes e de muitos muçulmanos de exterminar os judeus, ok? O que acontece então, irmãos? Após a Primeira Guerra Mundial, o mandato britânico da Palestina se estabelece ali, só que existem conflitos e disputas de terra entre judeus, que já havia um movimento sionista forte, no qual muitos judeus voltavam para a Palestina, só que eles ainda não tinham uma nação. Esses judeus, existiam muitos movimentos de guerrilha, movimentos paramilitares, e que geravam conflitos entre judeus e árabes, ok? E aí, irmãos, a Grã-Bretanha começa, no ano de 1937, a tentar estabelecer negociações da terra para dividir a terra entre árabes e judeus, ok? Porém, as negociações fracassam repetidas vezes. Além disso, em 1939, eclode, no mês de setembro, a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial eclode, irmãos, aquelas negociações britânicas elas são interrompidas e ocorre todo o processo da guerra. Nós tínhamos grupos paramilitares judaicos que inclusive foram presos pelos britânicos, que depois os britânicos libertaram eles para que eles lutassem do lado do exército britânico contra os alemães, contra Hitler, ok? E aí o que nós temos, irmãos? A Segunda Guerra Mundial termina. Porém, meus irmãos, já em 1937, 2 anos antes da guerra, os britânicos desejavam resolver a questão da Palestina por não ter condições de gerir, porque estava ocorrendo uma corrida armamentista na Europa, a guerra era iminente, era inevitável, e os britânicos não tinham poder suficiente econômico e militar para desperdiçar no Oriente Médio, ok? Findada a guerra, apesar da Inglaterra ter sido uma nação vencedora, irmãos, os britânicos estavam falidos e destruídos, ok? Em determinado momento da guerra, em 1941 e partes de 42, os britânicos lutam sozinhos contra os alemães. E sofrem diversas perdas, diversas baixas, tanto humanas quanto econômicas, ok? Acabada a guerra, os britânicos estão em uma situação extremamente difícil do ponto de vista econômico e militar. O que eles desejam, então? Se retirar da Palestina. Em 1947, os britânicos, não conseguindo administrar os territórios
que eram o mesmo território prometido a árabes e a judeus, declaram que sairiam da Palestina. E aí entra, irmãos, o papel das Nações Unidas. As Nações Unidas, irmãos, vão criar um plano de partilha da Palestina entre judeus e árabes, ok? Isso vai gerar mais conflitos entre judeus e árabes, porque os grupos paramilitares, principalmente árabes, não estarão contentes com os planos de partilha estabelecidos pela ONU, porque os árabes não suportavam a existência de um Estado judeu na Palestina, ok? E aí o que acontece, meus queridos? Surgem vários conflitos e, ao fim e ao cabo, a ONU sanciona, a ONU autoriza a criação da partilha de um Estado judaico, ok? Isso vai se efetivar plenamente no dia 14 de maio de 1948. Nós, às vezes, citamos 13 de maio, 14 de maio, 13 e 14 ali são as datas oficiais, ok, irmãos? Porque é decidido um dia antes e proclamado um dia depois. Então, por isso que nós usamos 13, o dia que é decidida, que é estabelecido que o povo de Israel deveria ser independente e ter a sua nação, e dia 14 isso é proclamado, é avisado. O que acontece, irmãos? Esse plano de partilha, ele não agradava a árabes, ok? E ele não agradava a árabes porque os judeus aceitavam a partilha feita pela ONU, mesmo tendo um território muito menor do que eles desejavam. Mas os árabes não aceitavam, porque os árabes acreditavam que Israel não tinha o direito de existir. Perfeito? O que acontece? Nós temos ali alguns elementos que vão permitir, podemos dizer, justificar a criação de um Estado israelense, de um Estado judaico na Palestina. O primeiro deles é o Holocausto. Os judeus não queriam mais viver na Europa, por causa dos muitos sofrimentos causados por eles naquele continente. Não apenas no Holocausto, mas desde a época de Cristo, podemos dizer. Então, os judeus queriam ir para onde, meus irmãos? Os judeus desejavam ir para a sua terra natal, para a Palestina. Daí o movimento sionista, ganhar força e ganhar pujança ali no período entre guerras e principalmente após o Holocausto. Além disso, irmãos, nós temos as promessas britânicas aos judeus. Então, os judeus tinham ali promessas do Reino Unido que diziam que eles teriam o apoio dos britânicos no estabelecimento de uma nação judaica na Palestina. O que acontece, irmãos? Os judeus, então, Israel surge no dia 14 de maio de 1948, como resultado do cumprimento dessa profecia de Ezequiel. Porque se você olhar, irmãos, o Vale de Ossos Secos é um caos, segundo os exegetas. É morte, irmãos, é um vale de morte. E foi isso que os judeus viveram durante a Segunda Guerra Mundial. Morte sistematizada, irmãos. Alguns autores vão falar na indústria da matança, na indústria do Holocausto. Foi a primeira vez na história do mundo na qual existia uma indústria, um modelo industrial feito para matar pessoas. E quem eram essas pessoas que morreriam dentro desse sistema projetado para matá-las? Os judeus. Então, meus irmãos, nós temos ali um sofrimento muito grande. Esse sofrimento, irmãos, ele é representado, inclusive, após a declaração de independência de Israel. Por quê, irmãos? Nos anos que se sucederam à declaração de independência, ao estabelecimento do Estado de Israel, os judeus travaram entre 48 e 1967, 68, nada mais, nada menos, irmãos, que 12 guerras, ok? 12, 13, 15 guerras. Eles travaram guerras atrás de guerras contra os árabes, irmãos. No dia seguinte à independência de Israel, irmãos, isto é, no dia 15 de maio, se inicia a Guerra Árabe-Israelense, na qual, irmãos, Israel ele enfrenta Egito, Síria, Transjordânia, Iraque, forças do Líbano, Arábia Saudita e Iêmen. Irmãos, no decorrer dos anos seguintes, Israel vai travar mais de uma dúzia de guerras, apenas para prover, para manter, para garantir e assegurar a sua independência. Portanto, meus queridos, chegamos na parte final da nossa aula, que é o seguinte: Israel é sustentado por um milagre, meus irmãos. Israel é sustentado pela providência e poder de Deus. Assim como na profecia de Ezequiel, irmãos, aqueles ossos secos só poderiam ganhar vida pelo poder e providência de Deus, Israel, irmãos, só pôde se manter como Estado-nação e como povo durante a história
pela providência e poder de Deus, irmãos. Irmãos, o objetivo de muitas ligas árabes sempre foi exterminar Israel da face da terra. O objetivo dos árabes com a guerra árabe-israelense era varrer a nascente nação judaica da face da terra, irmãos. Então, irmãos, as guerras travadas contra Israel não eram apenas por território, mas eram guerras contra o direito de Israel de existir. Autores, irmãos, como David Horowitz, mostram exatamente que Israel só luta pelo seu direito de existir. Ok, meus irmãos? Nós podemos dizer, então, que as guerras árabes contra os judeus, irmãos, em última instância, são guerras de extermínio, são guerras para eliminar e para varrer um povo da face da terra, ok? Para não ficar só nas minhas palavras, irmãos, eu vou ler aqui um trecho do livro História de Israel, escrito pelo judeu Abba Eban, um livro muito interessante, irmãos, História do Povo de Israel. E lá na página 369, sobre a independência de Israel, a independência do Estado nascente e a vontade, irmãos, dos judeus de morar nessa terra, ele diz assim: em 1946, o ambiente na Palestina era vulcânico. A pequena nação dos judeus na Palestina havia suado e labutado para recuperar a sua pátria prometida. Haviam dado toda a sua energia mental e física à reconstrução de seu país. Com firmeza e habilidade, superaram todos os problemas lançados sobre eles. Não podiam conceber a renúncia a esse lar. Era sua última posição histórica. Então, irmãos, qual é a última posição histórica de Israel e dos judeus ontem e hoje e sempre, irmãos? A posição de que Israel tem o direito de existir. Porque Israel é a única nação, irmãos, que passa por esse dilema histórico. Porque é o povo escolhido por Deus para nos prover o Messias prometido. É o povo de Deus, assim como a igreja é o povo de Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a todos e eu espero ter dado subsídios e apoio para os professores do EBD. Amém.